Olá a todos, eu sou o Paulo On e bem-vindos mais uma vez a mais uma aula do curso Teologia Sistemática para a Vida. Estamos no primeiro módulo, na aula de número 5, e o tema da nossa aula é muito interessante porque hoje nós vamos falar de cânon bíblico. Para a gente poder prosseguir nessa aula de maneira tranquila, gostaria que você baixasse aí o material da aula que está em PDF, que toda essa aula vai ser baseada nos conceitos que nós vamos apresentar nesse material. Vamos partir das definições. O que é o cânon bíblico? Talvez você tenha na mente uma concepção de cânon relacionado com a lista de livros, aqueles livros que entraram e saíram. Talvez você tenha na mente aquela história de que em um determinado momento a igreja teve que fazer um concílio para definir quais livros eram aceitos como inspirados e quais não eram. Será que é isso mesmo? Vamos passar ponto por ponto, ainda que a nossa aula seja curta e a aplicação seja algo mais prático, vale muito a pena nós pegarmos alguns aspectos importantes da definição de cânon, porque essas definições vão nortear todo o nosso entendimento do que foi esse processo. Cânon bíblico, para deixar claro, não é uma decisão, mas é um processo que levou a igreja, no início da história da igreja cristã, a reconhecer que alguns livros bíblicos tinham ou não autoridade para serem usados na vida comunitária da igreja. Vamos lá. Definição dos termos. Quando nós falamos de cânon de Antigo Testamento e cânon do Novo Testamento, estamos lidando com um tema que é peculiar ao judaísmo e ao cristianismo, pois em ambas as religiões nós temos as escrituras sagradas como base para a prática da fé. Se nós temos a Bíblia Sagrada como essa base, faz sentido nós pensarmos em como essa Bíblia foi formada ao longo do tempo e não somente isso, como que os livros que compõem essa Bíblia fizeram parte daquilo que hoje nós consideramos como Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Etimologicamente, a palavra cânon, do grego kanon, diz respeito a uma vara de medir. É como se fosse uma régua que servia como padrão de medida antiga. No sentido mais aplicado da palavra cânon, ela quer dizer lista ou relação de alguns itens de documentos importantes. Com o passar do tempo, a palavra cânon começou a ganhar um sentido de regra, padrão. Justamente o padrão de regra e norma com a qual a igreja, ao longo do tempo, chegou à conclusão de que determinados livros eram sim livros que poderiam ser considerados inspirados por Deus, em detrimento de outros que foram apenas considerados como mera literatura humana. Repare só como o Carson, o Moore e o Morris definem cânon. No uso eclesiástico durante os 3 primeiros séculos, o vocábulo cânon se referia ao conteúdo normativo, doutrinário e ético da fé cristã. Por volta do século IV, passou a designar a lista de livros que constituem o Antigo e o Novo Testamento. E é este último sentido que predomina hoje em dia. A palavra cânon passou a designar a coleção encerrada de documentos que constituem a escritura autorizada. Basta você pegar o índice da Bíblia que você tem aí e contar o número de livros. Na versão protestante você vai encontrar 66 livros bíblicos, 39 deles no Antigo Testamento e 27 deles no Novo Testamento. Essa coleção de livros não foi feita de uma hora para outra. Autores bíblicos que viveram no intervalo talvez de 2 ou 3 milênios compuseram, inspirados pelo Espírito Santo, esses documentos, e mais tarde o judaísmo e o cristianismo condensaram e juntaram esses documentos que foram sendo usados ao longo do tempo como escritura autoritativa. E essa junção que hoje nós temos na forma fechada da Bíblia Sagrada é o que nós podemos chamar de
cânon. Então, cânon, para nós retomarmos uma ideia que já citamos aqui, não diz respeito a uma decisão monocrática de algum concílio ou de alguém dizendo que determinados livros são ou não inspirados por Deus. Cânon é a aceitação daquilo que o judaísmo e posteriormente o cristianismo vão considerar como documentos que podem ser usados na prática da fé e do conhecimento divino. O processo de formação do cânon do Antigo Testamento foi um pouquinho mais simples do que o processo que envolveu a formação do cânon do Novo Testamento, por um motivo, porque os documentos, os livros do Antigo Testamento já faziam parte da tradição judaica anterior ao exílio e também posterior ao exílio. A Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ganha sua forma final depois do exílio, quando nós temos a atividade editorial dos escribas e também o aparecimento dos profetas posteriores, Zacarias, Malaquias, etc. Então, a tradição judaica sempre considerou esses documentos como documentos importantes, tendo um certo grau de importância, mas todos eles, os 39 livros que hoje nós consideramos como livros do Antigo Testamento, como livros de relevância espiritual e livros de revelação divina. Nós podemos ver algumas evidências aqui e acolá dessa formação canônica do Antigo Testamento, e nesse momento vale a pena nós fazermos uma investigação dessas evidências externas e internas que de alguma maneira comprovam que a tradição judaica sempre considerou os livros do Antigo Testamento, os 39, como literatura divinamente autorizada. A forma de nós entendermos primariamente essa composição de livros do Antigo Testamento está relacionada com a tradicional divisão tripartite da Bíblia hebraica. O que é essa divisão tripartite? A tradição judaica, ao longo do tempo, dividiu todos os livros do Antigo Testamento em 3 partes, a saber, Torá, os livros de Moisés, o que nós chamamos de Pentateuco, profetas e escritos. E essa divisão está muito bem documentada, por exemplo, no apócrifo chamado Eclesiástico, no prólogo, como também Jesus mesmo faz menção dessa divisão tripartite lá em Lucas capítulo 24, versículo 44. A atestação da divisão tripartite da Bíblia hebraica é importante, pois há uma certeza consolidada ao longo do tempo, desde o período pós-exílico, quando os últimos livros do cânon hebraico foram terminados, que cada divisão possui uma quantidade determinada de livros. Por exemplo, a Torá, a primeira divisão da Bíblia hebraica, ela tradicionalmente sempre tem 5 livros dentro dessa divisão. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não é à toa que nós chamamos essa divisão de Pentateuco. Da mesma forma, os escritos proféticos e os escritos propriamente ditos também tinham a mesma quantidade de livros na tradição. E a quantidade de livros do Antigo Testamento na tradição judaica, ela é atestada, por exemplo, num outro apócrifo que nós chamamos de 2ª Esdras, capítulo 14, versículo 44 a 48, que você pode acompanhar a citação dela no material, que diz o seguinte: torne público os 24 livros que você escreveu primeiro e deixe o digno e o indigno lê-los, mas mantenha os 70 que foram escritos por último, a fim de dá-las ao sábio entre o teu povo, porque neles está a fonte do entendimento, a fonte da sabedoria e o rio de conhecimento. Nós não vamos entrar na discussão de quais eram esses 70 livros que nós temos aí em 2ª Esdras. O ponto importante é focarmos a nossa atenção nessa questão dos 24 livros do Antigo Testamento, que são exatamente os 24 livros que fazem parte da tradição judaica, o Antigo Testamento judaico. E por que não são 39 e são 24? Porque dentro da tradição judaica, alguns livros estão
colados, aparecem juntos. Por exemplo, Esdras e Neemias, na tradição judaica, são apenas um livro e assim por diante. Então, nós temos na tradição protestante 39 livros e na tradição judaica 24. Mas o conteúdo geral é igual comparando a tradição protestante e a tradição judaica. Outra evidência importante é o que, por exemplo, o Talmud babilônico, uma composição de sabedoria dos judeus já na Idade Média, lá no Tratado de Baba Batra 14b, ela nos diz: nossos rabis ensinaram. A ordem dos profetas é Josué, Juízes, Samuel, Rei, Jeremias, Ezequiel e Isaías e os 12 profetas menores. A ordem dos escritos é Ruth, o livro dos Salmos, Jó, Profetas, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Lamentações, Daniel e o rolo de Ester, Esdras e Crônicas. Então a tradição judaica sempre considerou um número determinado de livros para o seu uso de forma religiosa. Então, os 39 livros do Antigo Testamento que nós temos na tradição protestante refletem exatamente os livros que foram tradicionalmente aceitos como literatura sagrada, literatura revelada pelo Deus de Israel. Note que além de apresentar as tradicionais divisões, profetas e escritos, a contagem final dos números da Bíblia hebraica chega ao número de 24, contando com os livros da Torá não mencionados na citação. Observe também que alguns livros estão agrupados em um livro só. O livro de Samuel, que é a junção de 1º e 2º Samuel, o livro de Reis, que é a junção de 1ª e 2ª Reis, e o livro dos 12 profetas menores, que é os 12 juntando-se em apenas um livro. Por isso que nós temos a diferença de 39 da tradição protestante contra 24 da tradição judaica, que no frigir dos ovos ela diz respeito a um mesmo conteúdo e a mesma quantidade de livros. Ok, nós podemos considerar então que o cânon veterotestamentário é reflexo direto da tradição judaica, muito bem consolidada nos séculos. Entretanto, o que a gente pode falar e o que nós podemos pensar sobre o cânon do Novo Testamento? O cânon do Novo Testamento é uma questão um pouquinho mais complexa, porque o Novo Testamento, em termos práticos, se trata de acréscimos à escritura judaica. Então, como você pode acrescentar livros a uma tradição já fechada, com um corpo, escriturístico fechado? Nós temos duas formas de pensar como que o cânon do Novo Testamento ele se desenvolveu. Primeiramente, analisando as evidências internas, ou seja, as pistas que o próprio texto do Novo Testamento nos dá com respeito à quantidade de livros do Novo Testamento, aos autores e até à divisão que esses livros têm. E a segunda forma é nós analisarmos as evidências externas, ou seja, o que autores fora da Bíblia em um tempo posterior têm a dizer sobre o número de livros do Novo Testamento e sobre a descrição não somente dos documentos, mas os seus autores. Então vamos começar a analisar as evidências internas, ou seja, a análise dentro do próprio texto do Novo Testamento que de alguma maneira prova que o Novo Testamento que nós temos nos seus 27 livros são escritura inspirada e revelada por Deus. Então, primeira evidência interna. Vamos olhar para as cartas paulinas, ou seja, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Dentro do processo de desenvolvimento do corpo canônico do Novo Testamento, os primeiros textos que tiveram aceitação como sendo ou como tendo a mesma importância que as escrituras judaicas foram as cartas de Paulo. Alguns textos do próprio Novo Testamento nos apresentam
como essas cartas eram lidas e apreciadas pelas igrejas no mundo mediterrâneo. Por que as cartas de Paulo aparecem como evidência mais imediata? Porque foram as cartas de Paulo os primeiros documentos a serem não somente escritos, mas também transmitidos e lidos dentro da liturgia das primeiras comunidades cristãs. Então já aí nós temos uma característica muito peculiar ao cânon do Novo Testamento referente ao uso que as primeiras comunidades cristãs no mundo mediterrâneo faziam de certos documentos em detrimento de outros. Isso dependia muito de quem havia escrito aquele documento, ou seja, se era algum apóstolo ou se era algum associado direto ao apóstolo, qual que era o teor teológico desse documento e como esse documento havia sido difundido de maneira que não era apenas uma igreja nem duas, mas quase a totalidade das igrejas do mundo mediterrâneo liam, apreciavam e usavam essa literatura em um mesmo patamar que as escrituras do Antigo Testamento, ou seja, considerando os escritos de Paulo em questão iguais em autoridade, por exemplo, à lei de Moisés, à Torá, aos profetas ou aos escritos. Uma evidência muito interessante nesse sentido é aquilo que 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, tem a nos falar sobre o uso das cartas de Paulo dentro da celebração litúrgica. E nos versículos 15 e 16 nós temos o seguinte: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro, quando escreve isso, ele está colocando em pé de igualdade aquilo que Paulo escreveu com aquilo que ele chama de demais escrituras, que nesse contexto com certeza diz respeito aos escritos do Antigo Testamento. Então Pedro está chamando a atenção da habilidade ou da falta de habilidade que os ouvintes tinham quando eles escutavam aquilo que estava sendo lido nas cartas de Paulo. Da mesma maneira que eles não entendiam Paulo, eles também não entendiam as demais escrituras. Ora, Pedro está colocando num pé de igualdade canônica as cartas de Paulo com o Antigo Testamento. Então, essa é uma evidência clara, de forma interna, de que o próprio Novo Testamento reconhece que o seu conteúdo é autoritativo, é um conteúdo inspirado por Deus e que deve ser usado por nós para edificação na fé. Agora, será que só temos essa evidência? Não, temos as evidências externas e particularmente ligadas aos evangelhos. Os primeiros pais da igreja, os primeiros pensadores da igreja, os primeiros mártires da igreja, eles consideravam os evangelhos, os 4 evangelhos, como divinamente inspirados. E um dos primeiros relatos é dado por Justino Mártir, que viveu de 100 a 165 depois de Cristo. Na sua apologia, ele faz referência à leitura pública das memórias de Jesus Cristo. E essas memórias se referem especificamente aos escritos cristãos que foram chamados de evangelhos. E também é interessante notar que, junto com o registro escrito dos evangelhos, os profetas, ou seja, os textos do Antigo Testamento, também eram lidos pela comunidade durante o culto. E novamente nós chegamos à questão da leitura litúrgica, ou seja, a leitura dentro do culto. Uma das condições para que um livro do Novo Testamento fosse considerado canônico ou não era se ele era lido em contexto de culto ou não. Ou seja, se havia um uso litúrgico desse livro ou não.
Nós vimos no exemplo das cartas de Paulo que as cartas de Paulo eram lidas de forma pública nos cultos, tal qual, de acordo com as evidências externas, os evangelhos também. Justino, ele vai dizer que as memórias dos apóstolos eram lidas de forma pública. Mas que memórias? Será que quando nós falamos de memórias, nós podemos chegar à conclusão que se tratava desses 4 evangelhos? Sim. O mesmo Justino Mártir, ele vai dizer no seu diálogo a Trífo, de forma específica, sobre as memórias, dizendo: porque nas memórias que eu digo que foram nos dadas pelos seus apóstolos e por aqueles que o sucederam. Então esses evangelhos foram evangelhos escritos por apóstolos ou seus associados. Nós temos o evangelho de Mateus, que foi escrito pelo apóstolo Mateus. O evangelho de Marcos, escrito por Marcos, alguém diretamente associado com Pedro. Nós temos o evangelho segundo Lucas, alguém associado diretamente a Paulo. E nós temos, por fim, o evangelho do próprio apóstolo João. A segunda evidência externa que nós podemos citar aqui é a evidência de Papias de Hierápolis, que foi alguém que viveu do ano 70 a 163 e é o primeiro na tradição da história da igreja que vai dar o nome aos bois, ou seja, ele vai dizer textualmente quem escreveu os evangelhos. Na sua exposição dos ditos do Senhor, preservada na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, Papias de Hierápolis vai dizer o seguinte: assim, ao escrever Marcos de acordo com as suas lembranças, ou seja, ele está fazendo referência ao Evangelho de Marcos, não cometeu erros. Tivera o único propósito de nada omitir do que ouvia, nem impingir algo de falso. E isto o que Papias narra acerca de Marcos. A respeito de Mateus, assevera o seguinte: Mateus escreveu os oráculos divinos na língua hebraica, cada qual os interpretou como. Então o que Papias vai dizer é o seguinte: olha, Marcos escreveu esse evangelho e Mateus também escreveu esse outro evangelho. Ele vai dar o nome diretamente dos seus autores. Portanto, tudo isso que nós estamos falando sobre as evidências internas, mais especificamente relacionadas ao corpo de cartas de Paulo, e as evidências externas relacionadas com os evangelhos, provam que o cânon do Novo Testamento não foi definido em um dia, porque a decisão dos concílios não está relacionado à definição de que livro entra ou não no cânon, mas ao reconhecimento daquilo que já era praticado há muito tempo nas igrejas, ou seja, como cada livro era usado. As cartas de Paulo, os evangelhos, eram utilizados principalmente no seu uso litúrgico, e isso qualifica o documento como sendo um documento de autoridade espiritual, sendo considerado um documento de inspiração divina. Em último lugar, para nós terminarmos essa aula, nós podemos falar de alguns parâmetros para nós determinarmos a canonicidade de um livro ou não. E o primeiro parâmetro é chamado regula fidei, ou seja, a regra de fé. Nenhum escrito neotestamentário pode apresentar dissonância doutrinária entre si. Trata-se da diferenciação da ortodoxia em relação à heresia. Por que muitos evangelhos não entraram no cânon final do Novo Testamento? Porque todos esses evangelhos, todos, eu digo de forma genérica, apresentavam conceitos estranhos à teologia cristã, como o gnosticismo, por exemplo, a negação da importância do corpo, aquela questão da pessoa buscar uma fuga da alma, a negação da corporeidade de Jesus Cristo, a negação da humanidade do Filho de Deus. Todos esses aspectos que são apresentados pelos evangelhos gnósticos e apócrifos entram
em linha de colisão com aquilo que nós temos revelado nos evangelhos tradicionalmente aceitos como canônicos. Então, regula fidei é o primeiro parâmetro. O segundo diz respeito à apostolicidade. Após aprovado pelo primeiro crivo, que é a regula fidei, a próxima questão era se um determinado documento fora ou não escrito por um apóstolo ou alguém diretamente ligado a ele. E o último parâmetro diz respeito à aceitação. O quanto uma literatura, o quanto um livro era aceito pelas igrejas como um documento não somente importante, mas um documento que conduzia a vida espiritual dessas comunidades. Citando as palavras do Dr. Stephen Kirchner, cânon não é decisão monocrática, cânon é reconhecimento do quanto uma literatura era aceita de forma universal e geral dentro das comunidades eclesiásticas, nesse primeiro momento espalhados pelo mundo mediterrâneo. Eu espero que por meio dessa aula você possa ter tido uma visão um pouquinho mais abrangente e uma visão um pouquinho mais detalhada. Eu espero que através dessa aula você possa ter tido uma visão abrangente daquilo que nós chamamos de processo canônico, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E também, tirar alguns conceitos que são difundidos por aí, como verdade sobre a escolha ou não de determinados livros que fazem parte da nossa Bíblia Sagrada. A conclusão é o seguinte: nós temos parâmetros que a própria igreja, ao longo de mais ou menos 4 séculos, estabeleceu para filtrar e para trazer a forma final as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, de acordo com a iluminação do Espírito Santo, fazendo com que sobrasse apenas aqueles documentos que o cristianismo e a tradição judaica sempre consideraram como literatura divinamente inspirada. E para nós, a tradição reformada, é importante isso porque nenhuma doutrina pode ser estabelecida fora desse corpo canônico apresentado nós nesses 66 livros da Bíblia Sagrada. Mas você pode me perguntar, e quanto aos livros apócrifos? O que será que aconteceu com eles para que eles fossem tirados das listas canônicas oficiais? Será que a verdade ou a pretensa verdade que nós podemos encontrar nesses livros de alguma maneira não contradiz com aquilo que a gente tem na Bíblia? De fato, há uma razão dos livros apócrifos não fazerem parte dentro do contexto protestante daquilo que nós chamamos de cânon. Os católicos vão considerar essa literatura não como apócrifa, mas como deuterocanônica, ou seja, como livros canônicos de segunda ordem. Quem vai dizer que esses livros são apócrifos é a própria tradição protestante. Então, os livros apócrifos, são livros que não foram considerados pela tradição judaica e protestante, dentro do contexto do Antigo Testamento, como livros de inspiração divina e como livros de aceitação para uso dentro da religião, dentro da celebração litúrgica, para fins também devocionais. A palavra apócrifo, ela é interessante porque no grego ela quer dizer algo oculto, algo escondido. E essa literatura apócrifa do Antigo Testamento, aqueles livros que você já conhece, a literatura de Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico, etc., todos esses materiais foram escritos em um tempo posterior ao exílio, mais especificamente durante o domínio de Alexandre o Grande sobre o mundo, num período que nós podemos chamar de período helenista. Então, esses documentos não foram escritos em língua hebraica, eles foram escritos originalmente em língua grega. Depois de Malaquias, antes de Jesus, toda essa literatura foi composta. Mesmo que não haja um valor devocional para esse tipo de literatura,
É interessante que o bom estudante da Bíblia leia esse conteúdo para que, por meio da leitura dos livros apócrifos, o entendimento de todo um contexto de uma época fique mais claro na nossa cabeça, porque essa literatura trata justamente do tempo de lacuna entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Outro aspecto que foi importante para que esses livros não fossem considerados como canônicos é a discrepância teológica entre esses livros chamados apócrifos e os livros do Antigo Testamento. Quando você examina os livros apócrifos, eles têm pontos teológicos estranhos e incomuns ao que era praticado e vivido no Antigo Testamento. Por exemplo, a literatura de Macabeus vai falar da questão do sacrifício aos mortos. A literatura de Tobias vai falar da questão da caridade redentiva, do ato de fazer coisas boas e isso ser considerado como algo relevante em termos sacrificiais diante de Deus. Então é por isso que a tradição protestante vai considerar que esses livros não são aceitos como livros de relevância devocional e relevância espiritual, ainda que sejam livros importantes para nós conhecermos melhor o mundo da época e como as pessoas pensavam, como era a sociedade, como eram as questões contextuais daquela época. Isso fica muito claro, por exemplo, no comentário que a Confissão de Fé de Westminster vai fazer desses livros. No capítulo 1, no ponto 3, diz o seguinte: os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Isso é explicado principalmente pela discrepância teológica que existe entre esses escritos apócrifos da própria revelação contida no Novo e no Antigo Testamento. Por hoje é só, nos vemos na próxima aula, que Deus te abençoe.